Meus caros, dando continuidade à apostila, a gente vai ver agora a representação geométrica e a comparação de dois números racionais, tá? Nessa primeira parte aqui, pessoal, é a experiência de vocês. Então, por exemplo, eu peço para vocês relacionarem a coluna A, a primeira coluna aqui, com a segunda coluna aqui, certo? Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho a fração meio, certo? Aqui eu tenho a fração 4/5, aqui eu tenho a fração 2/3, e aqui eu tenho a fração 6/10, tudo bem? E eu preciso que vocês relacionem aqui. Então vamos lá. Aqui eu tenho a representação de um número racional, e aqui eu tenho a representação geométrica, através de um desenho, certo? Então prestem atenção aqui comigo, ó, observando esse primeiro desenho aqui, ó. Eu tenho na régua 1 centímetro, certo? Então esse quadradinho aqui, esse retângulo aqui tem 1 centímetro. E ele foi pintado até uma certa parte, mais da metade. Quantos quadradinhos eu tenho, na verdade? Quantas divisões eu tenho nesse desenho aqui? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então são 10 divisões. Então eu sei que a parte de baixo da minha fração aqui seria 10, porque é o total de partes que eu tenho. E quantas partes eu pintei aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 partes. Então isso aqui representaria uma fração chamada de 10/6. Ou seja, no caso aqui é a letra D, 10/6. Tudo bem? Agora vamos olhar a outra aqui, pessoal. Ó. A outra eu tenho também, de novo, 1 centímetro e dividi na metade. Tem duas partes. Então eu sei que a parte de baixo, meu denominador, é a quantidade de partes que eu dividi meu inteiro. Então eu dividi o inteiro em duas. Quantas partes eu usei? Uma. Então, 1/2. Ou seja, a alternativa, a letra A aqui. Certo? A letra B, pessoal, também é um retângulo de 1 centímetro e eu dividi em 1, 2, 3, 4, 5. 5 partes. Então aqui seria 5 o meu denominador, que é a quantidade de partes que eu dividi o inteiro. E quantas partes eu peguei desse inteiro? Eu peguei 4 partes. Então aqui eu tenho a fração 4/5, ou seja, a letrinha B lá. Tudo bem? Letra B, 4/5. E a última, para finalizar, mais que um inteiro. A fração tem a parte de baixo maior que a parte de cima. Então eu dividi, ó, um inteiro aqui meu, ó, um inteiro de 1 centímetro, eu dividi em quantas partes? 2. Dividi em 2 partes. Se eu dividir em 2 partes meu inteiro, quantas partes eu pintei? 1, 2, 3. Então aqui é uma fração que a parte de cima é maior que a parte de baixo. Então essa fração aqui é diferente das outras, tá, pessoal? Então quer dizer que aqui eu tenho mais de um inteiro, tudo bem? Ok? Aqui, na verdade, eu teria uma fração, posso transformar isso aqui na fração mista, tá? Então eu tenho mais de um inteiro, tudo bem? Na parte B, pessoal, ele pede para vocês compararem as frações em ordem crescente, ou seja, da menor para maior. Então, observando as frações aqui, vocês vão ter que dizer para mim qual é a menor e qual é a maior, tudo bem? Eu quero na ordem crescente. A menor fração que eu tenho aqui, pessoal, é a meio, certo? É o meio. Por quê? Porque é 0,5. Né? Então, aqui eu tenho a primeira fração que eu vou colocar é meio. Então, eu posso transformar em número decimal, fica mais fácil de eu comparar. Então, eu peguei lá, pessoal, e transformei todas as minhas frações aqui. Então, a primeira lá é 0,6. Essa é 0,5. Essa é 0,8. Essa é 1,5. Então, eu vou colocar em ordem aqui. A primeira fração seria meia. A segunda fração seria 6/10. A próxima fração é 4/5 e a última fração é 3/2, ok? Só aqui eu vou explicar para vocês como que a gente representa na reta real um número racional. Então preste atenção, eu tenho a reta convencional, né, o zero sendo o centro, certo? Daí eu tenho os positivos para cá e os negativos para lá, certo? Então, por exemplo, eu quero representar na reta essa fração, 3/5. Como que eu represento? Vou desenhar a nossa reta, o zero sempre aqui, né, no centro. E daí, quantas partes eu dividi o meu inteiro? 5. Então, eu vou dividir até 1, então aqui é 1. Vou dividir em 5 partes menores, de mesmo tamanho. Então, eu dividi, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Dividi em 5 partes. Quantas partes eu usei da fração? Eu usei 3.
3 partes que eu estou usando. Então, eu vou marcar nessa fração no 3. Então, ó, 1, 2, 3. Então, o 3 quintos fica nessa parte aqui. Então, esse aqui representa o 3 quintos. Ok? Então, o que eu fiz, pessoal? Primeiro, desenhei a reta. Vou pegar o meu inteiro, observar o denominador, dividir em 5 partes. Então, vou pegar o meu inteiro, ou seja, do 0 até o 1, que é o inteiro, e vou dividir em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Dividir em 5 partes. Depois, eu vou olhar para o numerador da fração e ver quantas partes eu usei dessas 5. Ou seja, eu usei 1, 2, 3 aqui. Então, a nossa fração vai ficar representada nessa parte aqui. Ok? A próxima, pessoal, o que acontece aqui? Eu tenho uma fração 6 quintos. Agora perceba que a parte de cima é maior que a parte de baixo. Tá? Essa fração aqui a gente chama ela de fração imprópria. Lembra lá? As frações próprias são desse tipo, as impróprias são assim, e tem as aparentes, que são aquelas que a divisão resulta em 1. Né? Então aqui eu tenho a fração imprópria. Então prestem atenção comigo. Mesma coisa, ó, peguei a reta real, desenhei. Só que agora eu fui do 0, 1, 2. Correto? Quantas partes eu dividi meu inteiro? 5. Então, a mesma coisa, ó. Pegar até o 1 e dividir em 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bem? Só que eu usei 6 partes de 5. Então, eu vou ter que dividir também do 1 até o 2 em 5. Então, eu divido também 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Então, na verdade, eu vou pegar quantas partes? 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó. Parou em um pontinho depois do 1. Então, este aqui é o local que eu vou representar a minha fração 6 quintos. Ok? Essa é a forma, pessoal, que eu tenho para representar as frações. Vou fazer mais um exemplo com vocês. Ó. Vou desenhar a reta aqui. O 0 sempre no centro. Ó. Menos 1 aqui. E aqui eu vou colocar 1. Certo? Quero que vocês representem para mim a fração, por exemplo, meio. Tá? Professor, agora dividiu em quantas partes que eu vou ter que dividir meu inteiro? Em 2. Então, eu vou pegar o inteiro, ver certinho a metade, medir certinho a metade, aqui é a metade, dividir em 2 partes. Ó, 1, 2. O meu inteiro está dividido em 2 partes. Quantas partes eu usei da fração? 1. Então, a nossa fração vai ser marcada aqui, 1. Então, aqui seria a representação da fração meio na reta real, ok? Ah, professor, vamos supor que eu queira a fração agora 7 quartos. Professor, e agora? Como que eu vou fazer a fração 7 quartos? A fração 7 quartos, pessoal, da mesma forma que a outra, que a gente fez lá em cima, eu vou ter que redesenhar a reta real. Vou usar esse pedacinho de papel aqui, ó. Vou desenhar a reta real, certo? Ó. Reta real aqui, ó. O 0 no centro, o 1 aqui, menos 1 aqui, e colocar o 2 aqui, ó. Certo? Quantas partes eu dividi meu inteiro? 4. Então, eu venho aqui e divido meu inteiro em 4. Então, do 1 até o 0, eu divido em 4. Ó. 1, 2, 3, 4. Dividi em 4. Só que, prestem atenção, ó. Eu peguei 7 partes de 4. Então, quer dizer que eu passei do inteiro. Então, eu vou dividir o outro inteiro aqui, que seria do 2 até o 1. De novo, em 4 partes. 1, 2, 3, 4. Dividi em 4 partes de novo. Agora, quantas partes eu peguei? 7. Então, eu venho aqui e conto. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a minha fração vai ficar aqui, nessa partezinha aqui. Então, aqui seria a representação de 7 quartos. Ok? Sem problemas? Vamos continuar, meus caros. A próxima página ela fala da comparação de dois inteiros, de duas frações. Como que eu comparo duas frações? Tem duas formas de eu comparar duas frações. Tem a forma de eu transformar a fração em decimal, ou tem a forma de eu encontrar frações equivalentes. Quando eu comparo duas frações, presume-se que são uma diferente da outra. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira comparar a fração aqui, está dando um exemplo para a gente, ó, 5 quartos com a fração 7 terços. Qual que é maior, qual que é menor? Só como é que vocês vão fazer isso? Vamos transformar em decimal.
A fração, pessoal, 5 quartos, se eu transformá-la em decimal, ela é 1,25. Como é que eu transformo mesmo? Vou dividir os 5 por 4, certo? E a fração 7 terços, se eu transformar ela em número decimal, ela vai dar 2,3333333. Então, observando agora, qual que é maior, o 2 ou o 1? O 2. Então, quem que é maior? A 7 terços é maior do que a 5 quartos, ok? Tudo bem? Tem outra maneira, pessoal, de eu fazer essa comparação, que é achando frações equivalentes. Essa aqui é transformando em decimal. Como que eu faço achando frações equivalentes? Então, vou comparar as mesmas duas frações, 5 quartos e 7 terços. Denominadores diferentes, pessoal, como é que um truque para vocês acharem mais logo as frações equivalentes a fim de comparação? Eu peguei as 5 quartos, eu vou pegar o denominador da outra. Então, vou multiplicar isso aqui por 3. Ó. Então, vou fazer vezes 3 aqui, vezes 3 aqui. 5 vezes 3, 15. 4 vezes 3, 12. Certo? Agora, eu vou pegar a outra fração, ou seja, 7 terços. E agora, eu vou multiplicar por quanto? Pelo denominador da outra, ou seja, 4. Então, vou fazer aqui vezes 4, aqui vezes 4. Tudo bem? 7 vezes 4, 21. 3 vezes 4, 12. Ó. Agora perceba que são 15 dozeavos, 21 dozeavos. Tem o mesmo denominador, agora eu posso comparar. Como que eu sei qual que é maior ou qual que é menor? É só observar o nosso numerador. Qual que tem o numerador maior? Qual que é maior, o 15 ou o 21? 21. Então, qual que é a fração maior aqui? A 7 terços. Tudo bem? Dessa forma, tem duas formas de eu comparar as frações. Ou eu comparo transformando em decimal, ou eu comparo transformando em frações equivalentes. Tudo bem? E para finalizar, pessoal, como eu comparo duas frações, tem outra maneira, quando eu tenho denominadores que são primos entre si. Eu posso fazer isso. O 3 e o 4 são primos entre si. Tudo bem? Porque eles não têm divisores comuns. Ok? Não tem não tem nenhum número que divida 3 e 4 ao mesmo tempo. Bem, quando isso acontece, eu vou olhar na parte de baixo. Não tem número que divida os dois ao mesmo tempo, eu posso fazer isso. Então, 3 e 4 não tem nenhum número que eu divida os dois ao mesmo tempo, tudo bem? Então, vamos lá. O que eu faço, pessoal? Eu multiplico em cruz. Então, eu faço, ó, 2 vezes 4, 8. Certo? 2 vezes 4, 8. 3 vezes 3, 9. Qual que é o número maior? O 9 ou o 8? O 9. Então, qual que é a fração maior aqui? A 3 quartos é maior do que a 2 terços. Ó. Ok? Ó, para número negativo também dá. Ó. 2 vezes 4, 8. Só que daí eu coloco o sinal negativo e fica menos 8. 3 vezes 3, 9. Menos 9. Qual que é maior aqui, pessoal? Agora toma cuidado, hein? O menos 8 ou menos 9 é maior? O menos 8 é maior, ó. Então, se o menos 8 é maior, a fração menos 2 terços é maior do que a fração menos 3 quartos, tá? Porque aqui, lembra que a gente está trabalhando com número negativo, e número negativo inverte um pouco a ordem, tudo bem? Meus caras, agora vocês tentem fazer os exercícios, espero que tenha ajudado, tudo bem?